Este ano vai ser a palavra dele, a palavra ao vivo dele vai ser hoje, vai ser talvez a última deste ano, talvez por telefone, alguma coisa assim, nós estaremos em contato, acredito, né? Mas eu quero aproveitar, orar. Vamos orar pelo pastor, né? Para abençoar a viagem dele, que é uma viagem longa, né? E se vocês puderem, se ficar de pé, não, se pode, se quiser levantar a mão também, né? Senhor Deus, graças, e nós pedimos, Senhor, abençoe, Senhor, nosso pastor Célio, Senhor, que ele tenha uma viagem, Senhor, em paz, em tranquilidade, que ele possa ir, Senhor, para a Bolívia, Senhor, a primeira vez que ele vai para lá. Se abençoa o avião, o piloto, as tendências do avião, Senhor. Guarde, Senhor, ele, capacita ele, Senhor, nesta viagem, proteja ele desde o momento que ele sair daqui de Numasa, Senhor, até que ele chegue lá e volte também em paz, Senhor, com a pastora Ruth de volta, Senhor. Onde ele colocar a planta dos pés dele, Senhor, que ele possa transformar esses locais, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Ele é um vaso nas tuas mãos, Senhor. E nós pedimos, Senhor, também pela palavra que ele vai dar hoje também, Senhor. Usa ele, Senhor. Usa ele, alimenta, Senhor. Floresce, Senhor. O Espírito Santo dê mais força e força para ele, Senhor. E nós pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória. Amém, Jesus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, enquanto o pastor estava orando pelos filhos, né, e o Espírito Santo me tocou fazer um ato profético. Amém? Quero que se coloquem de pé, todos vocês que têm filhos que não são crentes, que não estão na igreja, né? Se coloquem de pé nessa noite e nós vamos orar para que Deus tire a venda dos olhos deles. Amém? Porque as pessoas só não estão na igreja porque não entendem o propósito de Deus na vida deles. E esse não entende significa que o espírito maligno tem cegado essas pessoas, esses filhos que não compreendem, né, o verdadeiro propósito dele aqui na terra. Amém? Então nós vamos orar agora e vamos quebrar isso e vamos declarar a libertação dessas crianças, desses filhos ou filhas, né, que precisam ouvir a voz de Deus. Assim como Paulo, nós lemos, a pastora Ana leu lá embaixo, que Paulo pediu, orem por nós para que Deus nos abra uma oportunidade de falar do Evangelho, né? E é isso que nós vamos pedir nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, eu quero colocar todos os filhos e filhas, ó Deus, dos teus servos, ó Pai. Essas pessoas que, Senhor amado, que ainda não encontraram o Senhor, que não entenderam o propósito do Senhor nas suas vidas, Pai. Nessa noite nós queremos profetizar sobre eles que toda a escama dos olhos caiam agora, em nome de Jesus Cristo agora, Pai. Nós tiramos agora e libertamos, em nome de Jesus Cristo, a vida dessas pessoas, ó Pai. E declaramos, Senhor amado, que a partir de agora, algo vai mudar na vida deles. Algo, Senhor amado, vai mudar e vai ser transformação na vida deles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e glorificamos e profetizamos sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus e aleluias. Irmãos, como todos, né, têm acompanhado as últimas ministrações que o Senhor tem dado nesse púlpito, não somente por mim, mas também pelos nossos pastores, o pastor Luiz sempre ministrado, colocado então, né, os tijolos que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém. Irmãos, nós estamos em um ano de construção. Este ano foi um ano que Deus tem mostrado, tem nos levado a lugares, né, que independente de quanto tempo você está dentro de uma igreja, ou quanto tempo de cristão você tem, Deus tem permitido você entrar em lugares muito grandes em Deus. Amém. Tem trazido conhecimento às nossas vidas, né, que nós nunca tivemos acesso. E o Espírito Santo ele tem aberto para nós, nos tem permitido chegar em lugares, né, tremendos em Deus. Este ano foi um ano de milagres, um ano de cura, um ano de transformação. Né? É verdade que nós não conseguimos chegar a novos membros, mas o que Deus tem colocado no meu coração é que nós estamos primeiro nos preparando para receber aqueles que virão. Amém? Deus está formando obreiros, né, que vão discipular pessoas que vão chegar.
né? Não vai ficar só em cima dos pastores, mas sim, né, os membros que estão participando dos estudos de discipulado, né, vão estar capacitados para responder qualquer uma das perguntas que assim vierem. Amém? Nós cremos não somente pelo entendimento humano, mas sim pela presença do Espírito que se manifesta no meio desta casa. Irmão, então nós temos falado sobre escolha. Deus tem falado para nós que nós somos escolhidos, somos povo, somos sacerdócio de Deus, sacerdote de Deus, para manifestar as grandezas do Senhor, né? Mas há um caminho em que nós devemos seguir, há um caminho que nós devemos nos posicionar e começar a andar sobre este caminho. Irmão, esse caminho não é qualquer um que se levanta e anda por ele. Somente aqueles que realmente conhecem o Deus que servem. Somente aqueles que têm a sua identidade bem clara no seu interior, na sua mente, no seu coração, vai ter coragem de se levantar, se posicionar e começar a andar neste caminho. Porque um caminho que nós entramos na nossa vida espiritual, na nossa vida como crente, né, nos posicionamos em Deus e nós começamos a entrar nesse caminho, não significa que nós estamos andando na contramão daquilo que Satanás está fazendo. Então significa que as lutas e as provas virão, mas maior aquele que habita em nós do que aquele que está em nós. Deus nos tem derramado poder sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz em Efésios 3:20 que há um poder operando em nós hoje. Pelo poder que opera em nós. Esse poder que opera em nós é chamado Espírito Santo. Ele não veio sobre as nossas vidas para fazer uma ou outra coisa. Ele veio para nos instruir como guerreiros do Senhor. Amém? E nós precisamos entender que cada vez que nós nos posicionamos e começamos a caminhar com Deus, nesta caminhada difícil aqui na terra, nós nos estamos posicionando e nos colocando na brecha para interceder por outras pessoas, para que o propósito de Deus sobre as nossas vidas se cumpra. Por que muitas pessoas, Deus tem um propósito grande na vida dessas pessoas? Muitas vezes nós vemos cantores que, num determinado momento das suas vidas, eles tocavam almas, pessoas eram convertidas, eram curadas, eram saradas, quando eles começavam a cantar os seus louvores. E muitos desses hoje não estão no caminho do Senhor. Se desviaram do caminho, porque um dia eles se posicionaram, começaram a andar no propósito que Deus havia preparado para a vida deles, mas com as lutas e as provas que eles vêm enfrentando no seu dia a dia, eles desistiram da caminhada. Sim, Senhor. Misericórdia, Deus. E nós precisamos entender que o deserto que nós passamos, ele vai indicar realmente quem somos em Deus. O deserto ele vai te indicar o que Deus tem planejado para o teu futuro. Se você não está andando no deserto, se você não entrou no deserto, você não tem nem uma indicação do propósito de Deus na sua vida. Pastor, mas como assim, pastor? Eu tenho que ver a luta? Não é que você tem que viver o tempo todo na luta. As lutas virão para você se posicionar diante de Deus. Para você se organizar na tua vida e você falar, não, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar aquilo. Eu preciso então ver as coisas com a perspectiva de Deus e não com a perspectiva terrena e humana que eu tenho. Nós temos que começar a olhar o mundo pelos olhos de Jesus. E quando nós fazemos isso, nós vemos uma olhada no mundo e o amor de Cristo nos invade. Ele nos pega. E nós começamos então a fazer as coisas de acordo com a vontade do Pai. Então nós precisamos entender, irmãos, que nossas lutas nessa terra, nessa vida que nós teremos, são lutas para glorificar o nome de Jesus. Para que o Pai seja glorificado, para que Jesus cumpra em nós o seu papel. Então não tem como, nós fugirmos dessas lutas. Porque Pedro, quando Jesus chega para ele, Satanás pediu para sarandear a sua vida. Ele vai moer a sua vida. E Pedro pergunta para Jesus, o que o Senhor pediu ao Pai? Jesus diz que não te falte a fé. Sim, Deus, obrigado, Jesus. Que não te falte a fé. E nós vemos na história de Pedro um homem que foi moído. Sim, Deus. Ele passou por 3 dias de angústias, tremenda. Mas ele se levanta. Ele tem um encontro com Jesus. Oh, glória. E uma coisa interessante é que ele nega 3 vezes de Jesus. Sim, Senhor. Mas quando ele encontra Jesus, já ressuscitado, ali no mar da Galileia, sim, Deus. eles tinham ido pescar. E novamente a pescaria acontece na sua vida.
A primeira, quando ele teve encontro com Jesus, e a segunda, depois da sua ressurreição. Quando Pedro olha para aquilo e vê aquilo, as coisas acontecendo, ele olha para Jesus e ele reconhece quem está ali. Diz a palavra de Deus que ele arranca suas roupas e ele se joga no mar. Fala assim, melhor eu morrer aqui. Mas não teve jeito. Ele sai da água, ele fica um pouco afastado do grupo, Jesus ali, termina de comer, Jesus chama Pedro, né, num lugar separado. Vem cá, vamos conversar. Para quê? Porque Jesus, ele não pode começar uma obra na vida de uma pessoa sem antes arrumar o que ele fez de errado no passado. Verdade. Então ele olha para Pedro, ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele diz, sim, o Senhor sabe que eu te amo. Por 3 vezes ele teve que anunciar que ele amava Jesus, para fechar a porta de 3 negações que ele fez no passado. Deus. Ele passa pela moenda de Deus, mas ele sai renovado, sai restaurado, sai abençoado. Então nós temos que entender a palavra de Tiago, quando ele ali no capítulo 1, que ele fala que nós temos que glorificar a Deus e ser alegres por muitas tribulações. Porque ele sabe que a tribulação na nossa vida vai gerar alguma coisa que vai glorificar a Deus. Amém? Amém? Então eu quero que você abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 4. Êxodo capítulo 4, versículo 10 em diante. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo. Segundo livro da Bíblia, irmão. Depois de Gênesis. Tá na Bíblia. Amém? Amém? Gênesis, Êxodo, capítulo 4, versículo número 10. Amém. Aleluias. Então a palavra de Deus diz assim: Dize, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falastes ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede a vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com vocês, ensinando-lhe o que dizer. Então, respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, e ele já está vindo ao seu encontro, e ele se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele, e ele dirá o que deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem, e direi a vocês o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. Amém. Aleluia. Irmãos, estamos diante de uma história bem conhecida da igreja. Moisés é levantado por Deus no deserto de Midian. Amém? Só que antes disso, nós precisamos voltar um pouquinho na história. Moisés, ele nasceu no Egito. Em todo aquele entorno de morte, daquele momento da vida de Moisés, porque todos os meninos que nasciam nas casas das hebreias, eles eram pegos, tirados do colo da sua mãe e eram jogados no rio Nilo, porque era a ordem de Faraó matar todos os meninos que nascessem, né? Porque havia um crescimento muito grande naqueles dias na vida daquelas pessoas. Os hebreus cresciam muito, porque era a profecia de Deus se cumprindo. E uma coisa que o Espírito Santo me levou a entender aqui é quando temos crescimento na nossa vida, a primeira coisa que Satanás vai fazer é tocar no teu tempo. Faraó pensou: se eu der mais trabalho para eles e colocar eles uma carga horária muito extensa, eles vão parar de crescer.
Só que foi o contrário. Quanto mais carga de trabalho o Faraó dava para eles, mais eles cresciam. Aleluia. Eram maltratados, né? Aí tiraram dele a palha para fazer o tijolo. E tinha que dobrar a carga horária de trabalho, mas do mesmo jeito havia crescimento. Por que isso, irmãos? Por que Satanás, ele quando quer parar o crescimento da tua vida espiritual, ele vai tocar no teu tempo? Tudo ele vai fazer para tocar no teu tempo, para tirar o teu tempo de Deus, tirar o teu tempo de oração, tirar o teu tempo de leitura bíblica, tirar o teu tempo de consagração. Porque ele sabe que quando ele mexe no teu tempo, ele mexe no crescimento da tua vida espiritual. Então nós precisamos entender que nós devemos continuar fazendo o que nós sempre fazíamos para Deus. Porque é o que vai nos dar o crescimento e continuar crescendo. Porque quando você continua fazendo o que você está fazendo diante de Deus, mesmo tendo luta, tendo prova, o teu crescimento vai ser maior. Deus vai dar um bônus no teu crescimento. Você vê só, se ele não tivesse mexido com o povo hebreu, ele continuaria crescendo no ritmo normal. Mas como ele mexeu no tempo, ele falou, vou impedir o crescimento. Deus fez o negócio crescer em dobro. Então, quando nós estamos vivendo na nossa vida lutas e provas, continue fazendo o que você sempre fez. Porque quando as lutas vêm, a bênção será dobrada. A transformação da sua vida vai ser maior. Você vai entrar em lugares que você nunca pensou em entrar na presença de Deus. Amém? Ele foi criado dentro de um palácio. Ele estudou toda a ciência do Egito, ciências militares, todos os estudos daquela época, Moisés teve. Mas só que ele não tinha uma coisa, que era a única coisa que Deus precisava da vida de Moisés. Ele não sabia pastorear ovelhas. Então o que ele faz? Faz todas aquelas coisas. Moisés mataram um egípcio, né? Escondê-lo na areia e fugir para onde? Para o deserto. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, quando nós estamos no deserto é onde nós encontramos Deus. Quando Jesus é batizado, para onde que o Espírito Santo leva ele? Deserto. E o que ele encontra no deserto? E quando ele volta do deserto? Nós fazemos o caminho inverso às vezes. Veja só, lembra que eu falei para vocês umas 2 semanas atrás, eu falei para você que é melhor do que a presença de Deus e a manifestação, a presença manifesta de Deus? Jesus tinha recebido o Espírito Santo sobre ele, mas alguém viu a manifestação do Espírito? Não. Então era preciso essa presença do Espírito sobre Jesus se manifestar. Então ele teve que ir para o ter um encontro com Satanás, vencer Satanás nas provas que Satanás colocava, derrotou Satanás, e ele volta então, não somente com a presença que foi, mas sim com a presença manifesta do poder do Espírito Santo. Porque ele teve que encarar, passar pela prova, que é aí que os crentes perdem a guerra. É quando você começa a entrar na batalha, é que você dá um passo atrás. Eu quero encorajar você, esteja caindo o mundo ao teu redor, continue firme, porque o que Deus prometeu para a tua vida, necessita você vencer onde você está. Você precisa passar por aí. É um caminho sem volta. Se você voltar, a tua bênção está na tua frente. Você retroceder, você nunca vai conseguir chegar no lugar onde Deus tem preparado para a tua vida. Aí Moisés, ele sai do Egito fugindo, vai para o deserto de Midian. Aí no deserto, ele chega e encontra quem? Jetro, seu sogro, e sua esposa. E o que eles são? Pastores. Eles perguntam o sogro deve perguntar para Moisés, o que você sabe fazer? Sabe pastorear ovelha? Não. Então vem cá, eu te ensino. O que Deus está nos ensinando nessa noite? É quando nós estamos no deserto, Deus nos conecta com as pessoas corretas. As pessoas que vão agregar conhecimento, agregar força e indicar o caminho que Deus está indicando para a tua vida, que Deus tem preparado para a tua vida. No deserto, Deus nos conecta com as pessoas corretas. Essas pessoas vão nos ajudar a cumprir o propósito de Deus na nossa vida.
Quando ele chega lá no deserto, ele encontra com seu sogro e com a sua esposa. Ele fica 40 anos pastoreando ovelha que não é dele. Para depois Deus enviar ele para o Egito, tirar um povo do Egito e pastorear novamente pessoas que não são dele. São de Deus. Então aquilo que Moisés fazia com o sogro indicava o que Deus tinha no futuro para Moisés. Por isso que eu falei para vocês essa noite. Quando nós estamos no deserto, indica aquilo que Deus vai fazer para nós, ou que nós temos que Deus tem preparado para nós no futuro. Se você está fazendo coisas pequenas hoje, na tua vida espiritual, você está vencendo pequenas batalhas, significa que Deus vai te dar vitórias maiores no futuro. Deus está preparando a tua vida para você entrar naquilo que Deus tem preparado para você. E ali, no deserto, é que nós vamos ter as conexões que nós precisamos. Primeira coisa que nós podemos entender, no deserto que nós saímos cheios do poder do Espírito Santo, como Jesus teve. Então você fala assim, mas tem muitas pessoas muitas vezes já perguntaram para mim, por que Satanás está na terra? Até a presença dele na terra é para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Verdade. Porque nada foge do controle de Deus. Aleluia. Nada. Amém. Você veja que Satanás, quando chega diante de Deus para afligir a vida de Jó, ele fala com Deus e Deus permite ele tocar na vida de Jó. Mas ele fala assim, mas não tocarás na sua vida. Ele pode tocar em tudo, mas na vida dele você não vai tocar, você vai preservar. Até Satanás, ele só pode ir a um lugar onde Deus permite nas nossas vidas. Ele não vai poder tocar em lugares que Deus não permitir ele tocar na tua vida. Amém? Porque todas as coisas estão debaixo do controle de Deus e todas as coisas fazem parte de um plano que Deus tem orquestrado para nossas vidas. São palavras que não saem. Então nós podemos entender que o deserto que nós passamos está indicando algo da nossa vida no futuro. Por exemplo, um exemplo muito mais recente, né? Muito mais didático para os irmãos. Por exemplo, o irmão Jorge, o diácono Jorge, ele chega aqui na igreja, a gente conversa lá e conversa vem, começa a dirigir o culto, traz a primeira palavra, e o que o Espírito Santo me indica? Ministério de pregação. Quando ele começa a fazer coisas pequenas, e o Espírito Santo começa a elevar essa pessoa a um outro nível, ele indica para o dirigente da igreja, ó, pregador. Quando você começa a ministrar para pessoas que estão ao teu redor, lá na tua fábrica, indica que Deus está usando você em uma área. Amém. Amém? Glória ao Senhor. E quando as oportunidades aparecem na nossa vida para falar do amor de Cristo, nós temos que aproveitar. Amém? Amém. Né? Tem pessoas que não querem saber de Jesus, não querem saber de igreja, mas de repente acontece alguma coisa na vida dele, ele vem, tudo chororou para você, né? Deus abre uma porta e você ali entra com a palavra. Glória a Deus. Amém? Tenho ouvido história de pessoas aí que odiavam o crente, né? Falavam mal de crente. E de repente ela está perguntando, ó, posso ir na sua igreja? Como é que é a sua igreja? Verdade, Deus. Entende? Porque Deus, ele tem um propósito nas nossas vidas, irmãos. Deus, ele tem um propósito nas nossas vidas. Nós não estamos aqui porque nós escolhemos estar aqui. A palavra de Deus diz que Deus nos escolheu primeiro. Amém. E nós estamos aqui nessa noite porque Deus nos escolheu e Deus tem um propósito e um plano para a nossa vida. Amém? Glória ao Senhor. Amém. Deus, ele nos dá crescimento, mesmo que Satanás impeça, tente impedir. Sempre. Mesmo que Satanás tente impedir o crescimento das nossas vidas, Deus vai nos abençoar. Deus nos vai dar crescimento. Porque a nossa vida espiritual, entendo que eu vou falar para vocês agora, é muito importante. Mesmo que Satanás impeça o crescimento, tente impedir o crescimento, Deus nos dará o crescimento. Amém. Amém? Nós precisamos entender uma coisa, a minha vida e a tua vida não depende daquilo que Satanás fala.
A nossa vida depende daquilo que Deus determinou para a nossa vida. E o plano de Deus na minha e na tua vida jamais poderá ser frustrado por Satanás. Porque Satanás também obedece a Deus. Amém. Então ele não pode fazer com que o propósito de Deus determinou na minha e na tua vida não se cumpra. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores naquele que nos resgatou. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque todas as coisas estão debaixo das mãos do Senhor. E nós temos que entender que o crescimento de Deus na nossa vida nós vamos ter que bater de frente com algumas dificuldades na nossa vida. Mentira é aquele pregador que fala que quando você aceita Jesus, você nunca mais vai ter problema na tua vida. Quando uma pessoa se converte com essa palavra, o primeiro problema que tiver na sua vida, ele vai sair da igreja. Nós temos que pregar a palavra verdadeira. Amém? Para que as pessoas entendam o que realmente estar dentro da casa do Senhor. Nós estamos diante de coisas, irmãos, nos últimos dias, em que nós ficamos de boca aberta como o mundo está fazendo com que coisas que antigamente para nós eram horrores, hoje sejam coisas naturais. Glória a Deus. São coisas naturais acontecendo hoje. Mas se volta um pouquinho a 30 anos atrás, 40 anos atrás, isso era uma coisa impensada. Ninguém poderia imaginar que isso um dia poderia ser normal. Mas hoje está sendo normal. Porque o mal nos últimos dias ele vai se alastrar. E a palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriaria por causa dessa expansão. Mas uma coisa nos indica, quando isso começa a se alastrar no mundo inteiro, a maldade do homem começa a se alastrar no mundo inteiro, significa uma coisa: Cristo está perto. Cristo está na porta. Cristo está voltando. Então nós podemos entender que Jesus ele está voltando. Mas para ele voltar, ele precisa de algo muito importante. Muitas pessoas falam assim: não, Jesus vai vir porque tem muitas guerras. Guerra não é indício que Jesus está voltando. Ela pode indicar o final dos tempos, mas não indicar que Jesus está voltando. A única coisa que pode indicar com certeza que Jesus está perto de voltar e buscar a sua igreja é quando o evangelho for pregado. Eita, Deus tremendo, aleluia. Quando o evangelho de Deus for pregado em toda a terra, Jesus voltará. Não é porque está tendo guerra, não é porque isso, porque está tendo terremoto. Isso são indícios que está perto a vida de Jesus. Mas quando o evangelho de Deus for pregado em todo mundo, você conserte-se com Deus, se arrume com Deus, porque Ele está voltando. Papai. Quando você vê que países que eram comunistas hoje estão abrindo as portas para o evangelho está se alastrando mesmo com toda a dificuldade dentro desses países, você começa a glorificar a Deus. Aleluia. Tribos indígenas e povos que são excluídos da sociedade, que vivem no meio do gelo, no meio dos matos, que não tem nenhum contato com as pessoas, essas pessoas começarem a se converter ao cristianismo. Você vai entender que o plano de Deus está começando a ser finalizado. Glória a Deus. Amém? E nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos vivendo em um tempo em que nós precisamos estar conectados com pessoas corretas. Nós temos que estar conectados com pessoas corretas. Talvez Deus vai fazer você conectar com pessoas que você nunca imaginou na sua vida que você poderia ser amigo dessa pessoa. Uma das coisas que Deus vai começar a fazer na sua vida e na minha não apresentar os nossos amigos, mas sim nós vamos começar a se conectar com os amigos de Deus. Deus vai trazer os amigos de Deus para ser amigos nossos. Aí você vai começar a entender o plano de Deus na sua vida. Eu sempre falo para vocês, irmãos, que Deus, Ele não conecta as pessoas. Ele conecta propósitos. Se o meu propósito depende do propósito da vida do pastor Luiz, era fundamental que ele estivesse aqui.
Porque o meu propósito não vai ser completo se ele não estiver. E com certeza o dele não vai ser completo se eu não estiver. E assim, cada um de vocês que está aqui nessa noite, cada um de vocês coloca um grãozinho de areia no meu propósito. Porque se vocês não estivessem aqui, eu não poderia estar com o microfone pregando. Amém? E se eu não estivesse aqui pregando, vocês, quem estaria pregando para vocês? O pastor Luiz estaria pregando, mas sempre faltaria alguém, porque o propósito de Deus teria que ter o pastor Célio. Né? O propósito que Deus tinha na minha vida é tirar o pastor Arão do Brasil. É verdade, Senhor. Você veja como as coisas são conectadas. Aleluia. Ela sai do Brasil para fundar uma igreja. Sim, Jesus. Porque Deus tinha um propósito na minha vida. E para a minha vida, para o meu propósito de ser perfeito diante de Deus, o pastor Luiz teria que estar aqui. Aleluia. O irmão Edgar tinha que estar aqui. A irmã também teria que estar aqui. A irmã também teria que estar aqui. Os irmãos teriam que estar aqui. Glória a Deus. Porque o propósito da minha vida é incompleto se vocês não estiverem. E eu digo com certeza para vocês, se eu não estiver aqui, o propósito que Deus tem na sua vida ainda está incompleto. Sim, Sim, meu Pai. Pastor, quando é que você vai embora para o Brasil? A dia que Deus fala assim, vá para o Brasil, que o propósito que eu tinha na tua vida, na vida das pessoas que estão aqui, se cumpriu. Amém, Amém, Deus. Senhor. Amém? Glória ao Senhor. Aleluia. A pastora Ana falou que vai embora em maio, eu não sei. Eu não sei se o propósito dela aqui no Japão já se cumpriu, Aleluia. ou se Deus ainda vai deixar um pouquinho mais para frente. Deus tremendo. Só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Nós fazemos os planos da nossa vida. É, Jesus. Mas o nosso plano, ele está nas mãos de Deus. Senhor, É verdade, aleluia. Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Que na realidade a minha ida para a Bolívia já tinha sido profetizado antes do pastor Luiz Ricardo ir embora. É verdade. Antes dele ir embora, eu chamei o pastor Luiz Ricardo e falei, ó, Deus me deu um sonho que eu estava indo para a Bolívia. Né? E eu comecei a preparar, antes do pastor Luiz Ricardo ir embora, eu já estava preparando a minha viagem. Só que Deus não permitiu. Sim, Jesus. Quando nós achamos que estava tudo encaixado, veio o coronavírus. Eu acho que o coronavírus, eu acho que pode ser o culpado do coronavírus. Se eu fosse coronavírus, eu já tinha ido e tinha ido antes do tempo. Deus é poderoso. Então aconteceu isso, aconteceu aquilo, tá? E Deus foi, né, dirigindo as coisas, quando foram se encaixando, né? De repente o pastor Luiz foi embora, eu assumi a igreja, e Deus me deixou aqui, aí, né, uns 2 anos atrás eu tinha falado já para os pastores que eu estava indo para a Bolívia, porque Deus me deu um sonho. Talvez algumas pessoas já conheçam, mas algumas pessoas ainda não conhecem. Há 2 ou 3 anos atrás, mais ou menos, né? Eu tive um sonho bem curtinho. Nesse sonho eu me via no aeroporto, né? Eu cheguei num balcão para fazer check-in, a mulher me pergunta, e é incrível que ela me perguntou em português. Ela olhou para mim assim, senhor, qual é o seu destino? Ela falou para mim. Eu falei, bom, se eu estou aqui, lógico que essa aerolinha só vai para aquele lugar, né? Só vai para o Brasil, né? E ela me pergunta, qual é o seu destino? Eu falei, Bolívia. Só que o interessante de tudo é que eu estava sozinho no aeroporto. É, Deus. Eu não estava com a Ruth. Aí quando Deus abriu as portas para nós comprar as passagens, fazer tudo certinho, como Deus estava né, permitindo, né, nós compramos a passagem, tudo, pagamos tudo, fizemos tudo. Eu cheguei em casa um dia e falei assim, amor, você não percebeu nada não, né? Ela falou, o quê? Eu falei, o meu sonho, eu estava indo para a Bolívia sozinho. Agora tu está indo na frente, eu estou indo sozinho. Aleluia. Né? Então eu falo para vocês, eu estou indo para a Bolívia debaixo de uma palavra. Sim. Amém. Aleluia. Eu não sei o que Deus vai fazer lá. A única coisa que eu sei é que eu sou um instrumento nas mãos deles. Use para a glória do seu nome. Amém. Amém. Amém? Amém. Né? O óleo da unção já foi para a Narita, já foi na minha frente. Né? Já coloquei na mala e já foi na minha frente. Né? Sim. É uma das coisas que coloquei lá e falei, não, esse óleo vai ter, né, serventia lá. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu vou levar aqui porque estou sentindo no coração de colocar. Né? Amém. Amém. E Deus, então, ele abriu as portas para que um propósito de alguém, na vida de alguém lá na Bolívia, se cumpra. É necessário que eu esteja lá. Amém. Amém? Aleluia, Senhor. Né? Glória a Deus. E eu vou voltar em janeiro, dia 20, Amém. dia 11, não, 16 de janeiro eu estarei de volta ao Japão, né? No dia 21
No sábado, dia 21, estarei com vocês. Não sei se eu vou ministrar, não sei como é que eu vou voltar de lá, se eu vou ter garganta ainda para ministrar, mas estarei voltando, né, em janeiro. Amém? Glória ao Senhor. Pastor Luiz Chimizo e pastora Ana, né, vocês estão em boas mãos. Eu quero chamar o pastor Luiz aqui, a pastora Ana na frente, antes de nós terminarmos, que eu preciso fazer algo que, talvez para a igreja não seja algo assim, podia ter ido sem fazer nada, mas no mundo espiritual isso é muito importante. Amém? Irmãos, quando o pastor Luiz Ricardo foi para Bolívia, já estou aproveitando, ele falou assim, também vou lá, né? Quando ele foi para o Brasil, né, ele foi lá em casa, os pastores foram lá em casa, eles passaram, né, oraram pela minha vida, né, passando a autoridade pastoral para minha vida, porque eu ia ficar como pastor principal da igreja aqui no Japão. Amém? E de igual maneira, eu preciso fazer a mesma coisa com o pastor Luiz, porque o mundo espiritual, né, precisa entender que um cabeça sai, mas fica outro. Na mesma unção, na mesma graça, no mesmo poder, né, na mesma direção. Então eu preciso orar pelo pastor Luiz e passar este mando, passar essa autoridade para a vida dele. Né? E de igual maneira para a pastora Ana, porque eu sou o primeiro pastor, o segundo pastor é o pastor Luiz. Agora vai ficar o pastor Luiz como primeiro pastor e a pastora Ana como segundo pastor. Amém? Então a igreja vai continuar sendo coberta, eu estarei orando pelos irmãos, estarei, né, o pastor Luiz e a pastora Ana sabe que pode ligar a qualquer hora, sempre que precisar, nós estaremos dando ali um apoio, né, para os pastores. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, gostaria que vocês colocassem de pé, levanta suas mãos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta hora, Deus, eu quero, Senhor amado, retirar o manto que está sobre a minha vida e colocá-lo sobre a vida do pastor Luiz Chimizo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ele agora, Senhor amado, pela sua permissão, Deus, o Senhor o colocou como primeiro pastor da igreja, Pai. Que a unção, a graça, a direção, a sabedoria, a paz e o entendimento do Senhor, o Espírito Santo esteja sobre ele, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço agora, Pai, que toda autoridade, todo entendimento, toda clareza, abra os seus olhos espirituais, o seu entendimento espiritual, Deus, que a palavra, Senhor amado do Senhor, salte na palavra, na Bíblia, Deus, e ele possa entender, Deus, os mistérios do Senhor, que ele possa dirigir esse mesmo que estará diante da igreja, Pai, debaixo da unção, do poder e da direção do Espírito Santo. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. E de igual maneira, Senhor amado, sobre a vida da pastora Ana, Senhor amado, ela que vai ficar agora como segunda pastora aqui desse ministério, Pai. Senhor amado, o Senhor possa descer sobre ela todo entendimento, toda sabedoria, toda paz, toda tranquilidade, Deus, e todas as coisas, Pai, que ela precisar, Deus, seja, Senhor amado, liberada agora, no mundo espiritual. É que eu te peço em nome de Jesus, que haja unção dobrada sobre a vida dela, Pai. Que haja, Senhor amado, como o Senhor disse lá embaixo, discernimento do Espírito, Pai, sobre a vida dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e coloco nas tuas mãos, Senhor amado, os pastores que aqui ficarão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Quero orar pela igreja também. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero colocar a igreja debaixo das tuas mãos, que a unção do Espírito Santo esteja sobre a vida deles, ó Deus, que todo o propósito, Senhor amado, que o Senhor tem na vida de cada um deles se cumpra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e todo impedimento satânico, Deus, seja retirado agora, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Que a graça, o amor, Senhor amado do Senhor Jesus, seja abundante sobre a vida deles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego esta igreja nas tuas mãos, e que o Espírito tenha total liberdade de manifestação, de unção, de cura, Senhor amado, de transformação no meio da tua igreja. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Está encerrado o culto dessa noite.